Hoje eu recebo para um bate-papo a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar das novidades sobre a revisão para a vida toda. Para você ter uma ideia, no dia 11 de novembro deste ano, tivemos uma movimentação no julgamento do recurso extraordinário que trata da revisão da vida toda. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, quem vai nos assistir depois. É uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que mexe tanto com o bolso dos aposentados e pensionistas. Para quem não sabe, ou até mesmo para relembrar o nosso telespectador, do que se trata a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é a possibilidade de computar os salários anteriores a julho de 94 nas aposentadorias concedidas após 1999. Que em 1999 nós passamos por uma reforma previdenciária e nessa reforma ficou estabelecido que os salários anteriores a julho de 94, aquele período com a inflação muito alta, não seriam computados. Esses períodos anteriores a julho de 94 iriam entrar só como tempo, não como valor, causando um enorme prejuízo financeiro para os aposentados e pensionistas. Essa matéria ela é muito sensível, né, e de grande repercussão. Por quê? Ela vai gerar um reflexo de grande monta nos cofres públicos e também vai causar, de forma contrária, um benefício incalculável para milhares de aposentados e pensionistas do Brasil, que sempre, em toda a sua história, ficam esquecidos e, na verdade, nunca são priorizados. Doutora Marcela, o Superior Tribunal de Justiça já concedeu um parecer favorável para a revisão da vida toda, né? O que falta para que ela seja aprovada? Então, o STJ, ele precede os entendimentos do STF. Contrário foi o que ocorreu na época da desaposentação. Mas, enfim, o tema 999 do STJ trata da possibilidade da revisão da vida toda, afirmando ela ser possível de ser aplicada, possível de ser concedida para todos os aposentados e pensionistas que aposentaram há menos de 10 anos. É possível rever quem aposentou há mais de 10 anos? Depende. Cada caso é um caso. Mas o STJ ele precede o entendimento do STF, mas o STF já é outro patamar. Agora, doutora Marcela, o que ficou decidido após o pedido de destaque do ministro Nunes Marques? Que foi muito feio, né? Conforme eu falei na última entrevista aqui para o Grupo Cidade, nós falamos também sobre a revisão da vida toda, não sei se você se recorda, mas eu falei inclusive que o ministro Nunes Marques ele pediu destaque. Quando você pede destaque, depois do julgamento, o julgamento estava todo fechadinho, já havíamos tido o voto do ministro Alexandre de Moraes, então o julgamento virtual, né, da revisão da vida toda, ele ficou em 6-5. Então, ok para a revisão da vida toda. O ministro Nunes Marques pediu destaque, o pedido de destaque dele é como se fosse um pedido de vistas. Era para quê? Para que a revisão da vida toda passasse por um novo julgamento no plenário presencial do STF. Com isso, o que iria acontecer? Todos os votos, todo o trabalho que foi feito, eles seriam o quê? Seriam anulados. Então, o problema, na verdade, da revisão da vida toda foi esse pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Então, qual que seria o próximo passo, doutora? Está todo mundo curioso. Está todo mundo curioso, né? O que aconteceu? A gente está com essa movimentação, por quê? A partir do momento que você pede o destaque, seria cancelado o julgamento. E o nosso antigo ministro, que votou de forma favorável pela revisão da vida toda, quem que era? Marco Aurélio. Marco Aurélio aposentou. Quem entrou no lugar dele? André Mendonça. Quem é o André Mendonça? O André Mendonça é um ex-advogado da Advocacia Geral da União, ou seja, ele é pró-governo. Então, nós ficamos nessa situação de instabilidade sobre o que ia acontecer ou não com o cancelamento desse plenário virtual que julgou de forma favorável a revisão da vida toda. Agora, doutora Marcela, esta decisão de manter o voto, mesmo que o ministro se aposente, terá reflexo em outras matérias julgadas pelo STF? Então, o tema 1102 é o tema da revisão da vida toda no STF. Todo esse movimento que teve no dia 11 de novembro foi para quê? O STF analisou o seu regimento interno e bateu o martelo, decidindo que, se porventura houvesse um novo julgamento de qualquer matéria que fosse, quem vota é a cadeira, não é o ministro que está lá, é a cadeira. No momento do primeiro julgamento, quem estava na cadeira eram aqueles 11 ministros que votaram 5 contra e 6 a favor da revisão da vida toda. Ou seja,
essa questão de ser mantido o julgamento da revisão da vida toda também vai gerar reflexo em outras matérias que são analisadas pelo STF. É a pergunta agora, aquela que eu faço sempre. O que o aposentado, o pensionista, quem tem interesse nessa revisão da vida toda, deve fazer nesse momento? Só aguardar ou pode dar prosseguimento em algo? No primeiro momento, a revisão da vida toda, ela passou pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas como que vai ficar essa situação? A gente não sabe, porque apesar do STF ter se movimentado de uma forma favorável, não cancelando num primeiro momento esse julgamento virtual, a gente não sabe se a presidente do STF, que hoje é a Rosa Weber, se ela vai marcar um novo julgamento, se ela vai colocar em pauta. A pauta ela é decidida semestralmente, pode ser que seja julgada esse ano, acho pouco provável, mas vai depender da agenda da ministra do STF, da presidente, né, que é a ministra do STF, a Rosa Weber. Com relação aos aposentados e pensionistas, você teve salários altos anteriores à de 94? Você teve esse período contado na sua aposentadoria? Você pode ter direito à revisão. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para fazer essa análise e já fazer o pedido administrativo, caso seja favorável, porque aí a gente já está garantindo um direito. Vai ter um movimento muito grande se ela realmente passar. Então, quem está na frente também vai ser beneficiado antes dos outros. Agora, uma preocupação de muitos dos nossos telespectadores. A troca de presidente pode prejudicar essa revisão da vida toda ou não tem nada a ver? Então, a atual presidência, nós bem sabemos que o atual governo, foi aquela questão que eu falei no início da entrevista, né? Eles não olham os aposentados e pensionistas com os olhos sensíveis que eles precisam ser olhados, né? Então, o próximo governo, o próximo presidente, ele tem uma visão mais sensível com relação aos aposentados e pensionistas. Eu acredito que, havendo ou não uma mudança tendo essa mudança na presidência, não vai interferir. Por quê? A interferência já ocorreu no julgamento essa movimentação no dia 11 de novembro, onde já ficou de forma favorável que vão ser mantidos os votos dos ministros, mesmo aqueles que aposentaram, porque ano que vem mais 2 vão aposentar. Então, vão ser mantidos. Eu acredito que sim, que a revisão da vida toda tem grandes chances de passar. Nossa, eu estou muito esperançosa. Acho que todos os nossos telespectadores, né, que têm direito a isso, estão aguardando ansiosos. Eu espero poder recebê-la mais vezes aqui para a gente falar sobre esse assunto e trazer essa boa notícia, que passou e que já pode procurá-la. Tomara, né? Nós vamos contar que em 2023 a gente tem esse presente para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil. De quem já aposentou e de quem está para aposentar. Tem isso também.